Fala galera, Leonardo Coelho, sou auditor fiscal do estado do Rio de Janeiro e coordenador e coach do Exponencial Concursos. O que eu vou tratar hoje nesse vídeo, uma questão muito importante, é como o processo de decisão aí que a gente tem no começo da jornada para concursos, de qual concurso fazer. Se é concurso de uma área X, Y, Z, é em tal estado, é tal tipo de concurso. E existem diversos fatores a considerar, isso depende de cada pessoa, obviamente. Mas o que eu quero ajudar aqui, o que eu pretendo fazer, é ajudar você a avaliar isso, a buscar quais são esses fatores, a tentar entender e tentar tomar uma decisão para o seu caso, para a sua avaliação, e aí sim você poder se dedicar fortemente ao concurso que você deseja, beleza? Vamos ver aqui. Montei aqui uma estrutura simples para a gente considerar que informações a gente vai buscar para o melhor concurso que eu quero fazer, tá bom? A gente pode avaliar duas vertentes, uma vertente que é bem importante, que é a carreira. Qual é o status que aquele cargo, aquela carreira, aquele cargo que do concurso me oferece? Às vezes isso é um fator relevante, determinadas pessoas podem considerar isso mais ou menos. Qual a remuneração, se eu vou ganhar um valor adequado para a minha previsão aí de vida. Qual a progressão na carreira? Tem algumas carreiras que têm diferenças bem significativas, isso é bom você ficar ligado. Carreiras que têm progressão curta, progressão mais longa, carreiras que têm, por exemplo, vários níveis, que ano a ano, por exemplo, você tem uma chance ou uma quase certeza de evoluir, e tem outras carreiras que não, que depende do número de vagas numa determinada posição, depende de uma certa influência política ou de desempenho seu, para que você possa evoluir e poder galgar cargos mais altos ou até aumentar seu salário simplesmente, certo? Quais as atividades executadas? Se essas atividades são atividades mais burocráticas, se são atividades repetitivas, se são atividades de atendimento ao público, se são atividades que você exige um esforço intelectual muito grande, por aí vai. Então é interessante você compreender o que esse cargo te exige no escopo geral para você poder saber do que se trata, saber se você vai ser feliz aí ao longo da sua vida trabalhando naquela carreira. Quais são as responsabilidades? Por exemplo, vou dar o exemplo da minha carreira, um auditor fiscal tem uma responsabilidade significativa, por exemplo, de autorizar um ressarcimento de milhões de reais para determinada empresa em função de uma decisão ali que você vai tomar naquele processo, naquela análise fiscal. Isso é um impacto significativo nas contas públicas do governo, por exemplo. Então, esse tipo de responsabilidade, certas pessoas lidam bem, certas pessoas não lidam tão bem. Então, é interessante você saber o tipo de atividade, as responsabilidades que você vai assumir para poder saber se você vai se dar bem ou saber se você vai lidar bem com isso ao longo da sua carreira. Bem ou mal, pensa aí, você pode estar fazendo um concurso para um cargo que você vai exercer pelos próximos 30, 35 anos. Será que é isso que você quer assumir ou não? Com a pressão e exigências no trabalho, existem carreiras que vão te exigir uma carga de trabalho muito pesada, né? Outras que vão te dar um pouco mais de flexibilidade de horário ou de atividades mesmo. Então é interessante você procurar em fóruns na internet, em depoimentos de pessoas que estão seguindo aquela carreira, conversar com amigos ou procurar conhecer pessoas que possam te dar essa noção do onde você está se seguindo para poder escolher a carreira adequada para você. Agora, com relação ao concurso, a gente precisa ter algumas informações que são relevantes. Por exemplo, qual é a dificuldade desse concurso? Será que a prova é muito difícil? Como é que foi o histórico das últimas provas? Se foram delicadas, complicadas? Quais são as matérias cobradas? Será que são 3, 4, 5, 8, 20 matérias cobradas? Porque quanto mais matérias cobradas, qual é a consequência disso? Mais tempo que você vai ter para estudar, provavelmente você vai ter que se dedicar mais, mas tem um lado bom, provavelmente também menos pessoas vão chegar preparadas para essa prova. Tá? Provas mais simples, com 5, 8, 10 matérias, a tendência é talvez até ter mais concorrência, ter mais gente preparada, porque também tem um tempo menor de estudo, e aí a galera chega mais forte também. Qual é a concorrência? Será que é um concurso que vai ter muita concorrência? Então, por exemplo, concursos em grandes centros, grandes cidades, concursos que pagam mais, concurso que tem menos matérias, ou com matérias mais simples, tendem a ter uma concorrência mais acirrada. Concursos com muito mais matérias, num lugar um pouco mais distante, ou de um salário não muito atrativo, acabam tendo uma concorrência menor. Então pode ser um peso aí a avaliar interessante para você se dedicar mais ou menos para aquela carreira. Agora, está aqui embaixo, tanto o local, como eu comentei,
quanto à quantidade de vagas, também influencia na concorrência. Tá? Então, esses fatores acabam sendo um pouco interrelacionados. É interessante verificar, por exemplo, como foi a concorrência no último concurso. Se esse é um concurso regular, é interessante a gente verificar isso. O local é um fator importante. Então, você mora, por exemplo, em São Paulo, Rio, ou no Nordeste, no Norte. Será que é interessante você se deslocar para uma outra região, para um outro estado, para uma outra cidade? Às vezes, fatores, por exemplo, como proximidade da família, a esposa, o marido que trabalha também, isso podem ser fatores relevantes e pesar bastante na escolha do concurso. Então, é interessante considerar. Quantidade de vagas. Vagas é um fator extremamente relevante, porque às vezes com concurso que tem muitas vagas, você mesmo não estudando tanto, você ainda consegue pegar aquela beiradinha lá no final e está aprovado, e o que importa é isso, não interessa. Então, é interessante você verificar se o teu concurso ele tem uma previsão, uma tendência de ter muitas ou poucas vagas. Alguns concursos, infelizmente, eles têm a tendência aí de, no edital, publicar poucas vagas, 1, 2, 3 vagas, mas no histórico desse concurso, convocar muita gente. Faz um cadastro de reserva grande e acaba convocando muita gente. É interessante você entender isso também, não fica somente atento ou preso aí no edital. O edital às vezes traz uma vaga, mas ao longo de 4 anos aquele concurso chama 200, 300 pessoas. Então é interessante você perceber isso, porque aí sim vale a pena você considerar esse fator aí de quantidade de vagas chamadas, né? Não as vagas publicadas. Qual a periodicidade do concurso? Será que aquele concurso é feito regularmente, de ano em ano, a cada 2 anos, a cada 4 anos? Porque dependendo da periodicidade, você, por mais que você não estude, não passe naquele concurso, aquele estudo que você fez, você pode aproveitar no próximo ano, daqui a 2 anos no máximo, para voltar com gás total, estudar de novo, bem ou mal o que você estudou, você pode reaproveitar e focar bem nesse concurso. E quais as exigências? As exigências são importantes porque, às vezes, pela simples exigência, a gente já corta aquele concurso como opção. Qual a formação? Será que ele exige uma formação específica para você? Será que ele vai exigir que você tenha um diploma específico para você fazer? Quais são as provas? Será que vai ser prova só objetiva, discursiva? Às vezes você tem facilidade ou dificuldade na prova discursiva. Será que vale a pena, então, encarar? Então, é um fator relevante para você considerar. E quais são os títulos? Tem provas, por exemplo, que cobram títulos com uma pontuação muito alta. Será que vale, se você não tem aqueles títulos, fazer? Óbvio, tudo é questão relativa. Você vai avaliar em função de todos os outros fatores. E provas, algumas provas que fazem testes físicos. Será que os testes físicos você vai poder fazer e vai ser aprovado, vai ter condições de concorrer? E se você tem algum tipo de limitação física que não te atrapalha um pouco, então isso é um fator a considerar. Então, olhando isso tudo aqui, todos esses fatores, vale você gastar um tempinho avaliando, pesquisando, buscando informação. Lá no site do Exponencial Concursos a gente traz muito dessas informações também. E nos próximos vídeos eu vou considerar alguns desses fatores para concursos específicos. Beleza? Bom estudo aí, galera. Um abraço.